Existe uma série de medidas que podem impactar no custos, mas como a gente sabe, sempre existe limite para essa redução. Olá, no Minuto Agro de hoje, o pesquisador da Embrapa, Marcelo Miele, vai nos falar como reduzir os custos de produção da suinocultura sem comprometer a produtividade. Nesse início de ano, nós vimos um pequeno recuo nos custos de produção ligados aí ao milho e ao farelo de soja, ainda de uma forma bastante tímida, e o que a gente está vendo é que os patamares verificados em 2022 podem ter um certo recuo, mas ainda é uma incógnita para esse primeiro semestre de 2023. A questão de custos, como diz o ditado, é algo que tem que sempre ficar olhando e com cuidado buscar sua redução sem comprometer a eficiência produtiva e o desempenho da granja. Então existem estratégias tanto do ponto de vista nutricional, nós temos visto aí um esforço bastante grande, do qual a própria Embrapa faz parte, para a inclusão de alimentos alternativos ligados às safras de inverno na formulação das rações, e também estratégias ligadas aos outros itens dos custos, como redução de uso de medicamentos, maior eficiência da mão de obra, reduzindo a rotatividade, aumentando a capacitação das pessoas. Então existe uma série de medidas que podem impactar no custos, mas como a gente sabe, sempre existe limite para essa redução. A gente vê aí um conjunto grande de tecnologias. Eu vejo que algo que está aparecendo muito diz respeito à energia, com o uso de energia solar, energia biogás, maior eficiência energética dos equipamentos. Como comentado antes, a parte da nutrição tem avançado muito, com destaque para o uso de alimentos alternativos, automação da mão de obra para reduzir custo de mão de obra, sempre lembrando que boa parte dessas alternativas também trazem novos custos. Por exemplo, ampliar a geração de energia elétrica ou automação vai impactar na questão de depreciação e de manutenção. Mas o que a gente tem visto é que é um efeito positivo na busca por menores custos de produção. Estamos vendo uma participação recorde da nutrição, das dietas, como você comentou, chegando a mais de 80% em alguns meses do custo total de produção. Os demais 20% tem uma parte ligada à depreciação e custo de capital, em torno de 5% a 8%, e os demais 15% estão ligados à mão de obra, insumos veterinários, energia elétrica, genética. Então todos esses demais custos, eles participam entre 15% e 20% do custo de produção. Tudo depende da eficiência no uso desses insumos, e às vezes aumentar a participação de um item pode significar uma redução nos demais, né? Por exemplo, uma genética de maior rendimento, ela vai aumentar o número de desmamados fêmea-ano, e isso vai reduzir todos os demais custos. Nós temos mais pontos de interrogação do que certezas no horizonte até de curto prazo. Então a gente viu agora no início do ano uma pequena queda em algumas regiões da cotação do milho e do farelo, não foram em todos os estados. Até onde isso vai, se isso é uma questão conjuntural ou de fundamento de mercado, nós não sabemos responder. O que a gente tem visto é que esses patamares elevados verificados no início do ano vão se manter ao longo do primeiro semestre, podendo haver um maior recuo a partir do segundo semestre, tanto do milho quanto do farelo. Isso depende de questões ligadas à conjuntura, demanda internacional e também o câmbio, né? Nós comentamos na palestra de hoje que o câmbio talvez seja o principal elemento de incerteza para esse ano, que ele vai impactar no custo, sobretudo dos insumos importados ou daqueles insumos que são exportados e tem sua cotação relacionada ao dólar, mas também ao valor das exportações brasileiras de carne suína. Então a gente vê um setor aí todo planejado
em torno de um câmbio acima de R$ 5,30, e que pode, até o final do ano, termos aí uma mudança nesse patamar, gente falando do câmbio abaixo de R$ 5,00, que vai impactar a renda em reais das exportações que são feitas em dólar, e a gente não sabe exatamente qual o efeito desta mudança no câmbio no preço do milho e do farelo. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!